Tranquilo. Ok. Boa noite a todos. Estamos na sessão Sou em Fúria com o filme Making Waves de Midi Costin e a nossa convidada é Débora Opolsky, da UFPR, coordenadora da pós na Unispar. Débora, muito bem-vinda. Muito obrigado por participar da nossa sessão. Gostaria de primeiro perguntar, você conheceu a diretora Midi? Uhum. Então, boa noite a todo mundo que está assistindo, ouvindo, boa noite, Pedro, muito obrigada pelo convite. Então, vamos lá, né? Eu sim conheci, eu tive o grande prazer de ficar fazendo um estágio de doutorado com ela. Eu fiz o meu período de doutorado sanduíche foi na USC com ela, como minha orientadora, né? De doutorado sanduíche que teve bolsa da Fulbright. Então eu tive a oportunidade, sim, de ficar um ano letivo lá acompanhando as disciplinas, o trabalho dela dentro da instituição e algumas coisas que ela estava fazendo paralela à instituição, porque justamente foi a época em que ela estava gravando esse filme, o Making Waves. Que legal. Eu vi que ela é do departamento de Cinematics, Art of Sound e Cinematic, e tem um nome, eu não sei se foi criado pelo George Lucas ou tem alguma relação com o George Lucas. Então, é bem curioso, assim, ela é da Cinematic School of Arts, né, que como, pelo que eu entendi da estrutura da USC, o que a gente separa, assim, como setores, né, que é mais comum aqui nas nossas instituições públicas, assim, o setor de educação, o setor de exatas, né, lá eles chamam de escola, então a escola de artes, a escola de cinema, então ela é dessa escola e ela é daí lá dentro, assim, como se fossem os departamentos, né, ela é da parte de prática. Mas a escola de cinema e artes lá tem basicamente dois prédios, e os prédios um se chama George Lucas e outro eu nem me recordo como chama lá, mas porque eles têm uma cultura muito forte, né, de os alunos que estudaram lá, ou mesmo que não estudaram, mas que têm um envolvimento bastante forte com a escola de realizar doações, né? E aí eles dão o nome de prédio, dão o nome de salas, etc e tal, das estruturas da instituição. A diretora Mid, ela é conhecida no meio, assim, né? Ela é quase como uma referência, né? E me fala como é que foi a entrevista. Foi um artigo, eu encontrei o artigo pesquisando na revista Associine, a revista Rebeca, e aí Sim, consegui entrar em contato com você. sim. Me fala o que você teve na entrevista, né? Foi uma publicação Uhum. e relacionado ao filme. Então, vou contar uma coisinha de antes, tá? Porque, Tá. assim, é legal, eu acho interessante essa história, assim, de como é que eu cheguei nela. É, em 2010, eu acho, 2011, eu comecei a acompanhar um grupo de discussão de um site chamado Filme.org, filmesound.org. E aí tinha lá, se você quiser se inscrever para acompanhar a discussão dos profissionais, né, que trabalham com som do mundo inteiro. E eu me inscrevi. E aí, semanalmente, eu acompanhava essas discussões, etc e tal. Quando eu entrei no doutorado em 2014, eu queria muito fazer uma parte do doutorado fora do Brasil. E eu queria muito fazer nos Estados Unidos, porque eu queria ver como é que aconteciam as coisas na prática lá. Uhum. E aí, minha área de edição, né, antes de entrar na instituição, eu comecei a trabalhar na UFPR em 2010. Antes de entrar na instituição, eu trabalhava bastante com edição de diálogo, né? No campo da trilha sonora, eu trabalhava bastante com edição de diálogo. E aí eu comecei a procurar lá editores de diálogo que escreviam na lista, etc e tal, porque eu precisava de uma pessoa queria, né, uma pessoa que tivesse envolvida com o meio profissional e tivesse dentro de uma instituição. E aí eu achei uma troca de conversa dela com o Randy Tom, que é também um profissional bem reconhecido, né, mundialmente reconhecido assim na área como sound designer. E ela falando, aqui na USC a gente trabalha com edição de diálogos dessa forma. Eu falei, caramba, vou escrever para essa mulher. E eu escrevi para ela e ela estava fazendo o ano sabático dela, estava em ano sabático, ela foi super atenciosa, então
mas disse que ela, num primeiro momento, que ela estava sem tempo, ela não sabia exatamente o que eu queria, né? Como é que uma pessoa que ela nem sabe quem, né? Mas aí eu consegui conversar com ela, estabelecer um contato, consegui a carta de aceite da Fulbright e fui para lá. Bom, chegando na USC, então conheci toda a estrutura deles e, e aí, por que da entrevista, né? Dentro do doutorado sanduíche, eu tinha alguns objetivos, né, que eu queria alcançar, que eu queria realizar. E na área de som, na época em que eu estava lá, né, então tinha ela que cuidava da pós-produção, não especificamente da pós-produção de diálogo, né, ela cuidava de toda a questão da pós-produção de som, dava aulas de pós-produção de som, né, e tinha o Doug que cuidava da parte da produção, então da parte da captação, dava as aulas de captação, etc e tal. E um dos objetivos que eu tinha quando eu fui para lá, né, era aprender como é que funcionava essa junção, então, da prática, né, do mundo profissional, porque os dois estavam e ainda estão inseridos, né, dentro desse profissional do fazer cinematográfico, fora da instituição, e trazem isso para a docência. O Doug não está mais na USC, mas à época estava. E aí essa entrevista tinha justamente essa intenção, assim, de entrevistar dois professores que são os cabeças, né, da produção e da pós-produção de som dentro da USC, que é uma instituição de referência nos Estados Unidos para som de cinema, e ver como é que eles aliavam essas duas questões, então a prática com a docência. E aí, assim, consegui depois publicar na Rebeca e foi muito legal, porque eu tenho umas coisas ali que para mim foram fundamentais ouvir deles naquele momento, né? Como, por exemplo, o Doug, quando diz que ele aprendeu muito mais sobre som no tempo em que ele depois de já ter trabalhado por muitos anos no mercado, né, audiovisual, que ele aprendeu muito mais sobre som, ensinando sobre som, do que nos anos em que ele estava só trabalhando como profissional, né? Enfim, algumas outras questões ali que para mim, né, naquela entrevista que foram um aprendizado que eu levo para a vida até hoje, assim, que eu falo para os meus alunos, sabe? Do tipo, não, veja isso, escutem isso, prestem atenção nisso, nessa questão. E ela é Então, professora e foi indicada ao Oscar, se eu não me engano, pelo Maré Vermelha, do Tony Scott, e trabalhou no... Não? não sei, não sei, Ah, não é? sei. Eu tô encontrando, eu encontrei aqui o perfil dela, da página da USC. Aham, é bem possível, porque assim, eu conheci, quer dizer, quando eu fui buscar o IMDb dela depois, eu me lembrei de filmes da infância, né? De Olha Quem Está Falando, que ela fez edição de diálogo, Olha Quem Está Falando também, um monte de filmes, Uhum, enfim, né? De anos e anos atrás. Então, ela tem um currículo extenso como uhum. editora de som, né? E agora como diretora, né? Justamente nesse filme que a É, gente tá. ela também colaborou na trilha sonora, né, de filmes como Cry Baby, do John Waters, é, The Rock, do Bruckheimer não, a produção do Bruckheimer, e Armageddon, né, que ganhou o Oscar. Então, Aham. assim, é incrível ter alguém assim, né, que tenha tá dentro da indústria de Hollywood e é professora acessível, né? Super. Uma pessoa generosa demais, assim, generosa demais. Dá para ver que o Muito. filme é de uma generosidade de demonstrar assim, um histórico do, de como começou, por exemplo, Foley. Eu já tinha lido sobre, mas eu não Uhum. sabia, assim, vendo as imagens do primeiro filme, né, que o tal do seu Foley chegou assim, não, vamos colocar som aqui, veio com massa de chaves para fazer o som de uma batalha, né, segundo o documentário da MIDI, ela demonstra de uma forma até com um gráfico bem didático, assim, qual é a diferença entre ambiance, diálogo, ADR, e trilha sonora. Eu acho que falta um pouco no Brasil, assim, pela prática que eu tenho, pelo menos, também, essa visão, né, um pouco mais aprofundada do som. Aí eu ia Uhum. entrar na questão, ela está inserida na indústria e o documentário dela tem meio que um menu de filmes bem da indústria de Hollywood, né? Sim. Meio que ela dá assim, dá cara àquele profissional que é subvalorizado, né? Que não aparece muito, que é sempre aquela sessão do Oscar que a gente não sabe quem está indo lá, né? E quando a gente começa a pesquisar é um universo incrível porque são pessoas que são inventivas, né? E às vezes entram na indústria para mudar um paradigma, como foi com a Uhum. Zootrope
do Coppola, Uhum. o filme Matrix, né, que começou com uma parada digital. E eu queria saber da tua experiência, Débora. Tu trabalhou no filme Dois Filhos de Francisco, Ensaios da Cegueira, Ensaios sobre a Cegueira. Foi. São filmes que um tem, né, uma trilha sonora evidente, trabalha com a trilha sonora, e o Ensaio da Cegueira tem um som também que dialoga muito com a imagem, né? Tem bastante experimentação, assim. Como é que é a tua experiência também sendo professora e no mercado? Uhum. Então, lá vai agora entrar a pessoa professora, né? Então, a gente costuma dizer, dentro da instituição, assim, né, dentro do ensino do som para cinema, que a trilha sonora é composta, né, de vários elementos. Então, música é só um dos elementos da trilha sonora. E essa é uma outra história legal que eu gosto de contar, assim, vou contar de forma bem rápida. Eu sou formada em música, né, como a grande maioria das pessoas que trabalham com som para cinema ou que trabalham e ensinam som para cinema. E quando eu me formei em música, pianista, etc e tal, eu queria trabalhar com composição de música para cinema. E aí eu arrumei um estágio, né, no estúdio, o 927 Áudio, que foi onde eu me formei como profissional, editora de som, né, devo muito, para não dizer tudo, a essa minha formação inicial com eles. E aí eu tive a oportunidade, no primeiro dia que eu cheguei, eles estavam recebendo Dois Filhos de Francisco, e o meu estágio, então, foi com esse filme, né, Dois Filhos de Francisco. Mas, então, a gente fala que trilha sonora, ela é um guarda-chuva, né, onde todos os outros elementos, assim, desde a voz, o Foley, né, os ambientes, os efeitos sonoros de modo geral, e a música ficam dentro dessa trilha sonora. Então, assim, eu nem acho legal a gente falar sobre isso, assim, né? Porque, como você disse, apesar de nos últimos 20 anos a gente ter um crescimento muito grande de profissionais e estudiosos do campo no Brasil, porque houve mesmo, assim, hoje, comparando, né, com 10 anos, então com a década de 2010, a gente tem muita produção escrita, pesquisa sobre isso mesmo, né? Como você comentou antes, então eu sou professora da UFPR na graduação e também sou professora do mestrado, da pós-graduação da Unespar. Também trabalho com pesquisas na área de som na Unespar faz 2 anos, então a gente vê um interesse maior sobre essa área, né? E as pessoas vão, imagina, falar sobre Foley. Há 20 anos aqui no Brasil, você não sabe o que é Foley. Hoje as pessoas que são da área, não, Foley é um tipo de efeito sonoro, etc e tal. Bom, enfim. Então, sim, eu tive uma oportunidade de trabalhar em grandes produções, né, até o ano de 2010, onde eu estava envolvida só no campo profissional, né, não estava trabalhando em instituição como docente. Eu tive a oportunidade de trabalhar em umas produções bem grandes e importantes, vamos dizer assim, nacionalmente falando, né, dentre eles Dois Filhos de Francisco, que foi onde eu estagiei, no filme que eu estagiei, e Ensaio sobre a Cegueira. E eu acabei realizando o meu mestrado como uma análise da trilha sonora do Ensaio sobre a Cegueira. Também, isso foi em 2009, se não me engano, e também numa perspectiva e numa vontade de produzir bibliografia sobre o assunto em português. E esse livro, inclusive, eu recomendo, assim, né, para quem está iniciando as pesquisas e os estudos, porque ele contém um primeiro capítulo bem abrangente que fala sobre explica o tipo de elemento sonoro. Depois eu acabei, inclusive, publicando uma parte desse livro num outro livro chamado O Som do Filme, que lançou pela editora da UFPR, e é muito legal, assim, para começar a entender, né, do que compõe uma trilha sonora, do que é composto uma trilha sonora, quais os elementos que compõem a trilha sonora. É do grupo Acti? A trilha sonora? Sim, a música, né? Então, a música do Ensaio sobre a Cegueira é do grupo Acti. Mas o legal é que essa análise, né, da trilha sonora tem lá sobre os ambientes, como é que no filme Ensaio sobre a Cegueira, então falando especificamente, né, como é que a gente tem
3 atos da narrativa com 3 ambientes diferentes. Então, primeiro lá o ambiente da cidade, depois vai para o isolamento, o ambiente do isolamento, e depois o retorno da cidade. O mesmo local com um ambiente sonoro completamente distinto, porque as relações mudaram. Então, né, pensando que esse ambiente sonoro que a gente tá é um reflexo da nossa relação com o ambiente em si. Então, como que a gente produz esses sons, né? Como é que a gente se relaciona com os sons do nosso ambiente. Também uma análise sobre o Foley, porque tem o ensaio sobre a cegueira, ele trabalha com essa coisa dos movimentos, né, dos sons que os personagens fazem de uma forma muito evidente, porque a gente está falando de cegueira, né? Então os sons, os movimentos dos personagens, eles produzem uns sons muito significativos para as ações, porque eles conduzem as ações. Então é uma análise bem interessante, assim, vale a pena ler e ver o filme para entender sobre a trilha sonora. Podemos colocar aqui no link aqui da nossa conversa aqui, o acesso para o livro? Super comprar? Podemos. Eu vou colocar 2 links, pode ser? Depois Sim. A gente vê, porque a dissertação de mestrado, ela na verdade ela tá quase esgotada, mas tem esse outro que é o som do filme que tá à venda na editora e super interessante, como a gente pode colocar. Na nossa conversa com os outros convidados, a Silvia Beraldo lembrou da trilha sonora de Lavoura Arcaica, que é do Acti também. Sim. Como eles não fizeram só uma música original, mas interpretaram músicas clássicas, né? E quando a gente fala de trilha sonora, então, pois é, tu acabou de falar da trilha sonora, mas falou de todo o design de som, né? Não Sim. É só aquele CD que era vendido, trilha sonora do filme e tal, né? Justo. Assim, aí que tá, né, o termo que a gente usa, assim, como senso comum nas nossas conversas, né, a mesma coisa quando tá falando de música, então você fala, nossa, tá muito alto, ao invés de falar tá muito forte, né, então se você vai estudar, você sabe que a altura é relacionada à frequência. Então, nas nossas conversas, assim, no senso geral, você fala, trilha sonora, né, o CD da música, mas no campo de estudo do som para cinema, a trilha sonora, ela compreende a música e todos os outros elementos, né? Mas o legal do Acti, então, é importante mesmo ressaltar e falar deles, é porque eles trabalham com composição de música com instrumentos que não são os convencionais musicais que a gente conhece, né? Piano, violino, flauta, eles extrapolam esses elementos, esses instrumentos, né? E aí estabelece uma relação bem interessante, uma relação que é difícil de você delimitar umas fronteiras, né, entre essa música, esse som musical, e entre os efeitos sonoros. E isso é muito legal do ensaio sobre a cegueira, enfim, das produções, né, que o Acti realizou, das criações que ele realizou para cinema, né? A Midi Costin, ela fala no documentário dela sobre questões de gênero e de identidade também, de uma forma na qual ela coloca a importância, né, da reconhecimento das mulheres no departamento de som, no cinema, tendo em vista que ultimamente está sendo revisto a história do cinema, assim, né, como as mulheres sempre participaram como as pioneiras do cinema, inclusive, né? E no filme, ela coloca de uma forma até emocionante, assim, são 4, acho, sound designers, ou editoras, ou mixadoras, que, por exemplo, aquela do Top Gun, que ela disse que achava muito chato só som de turbina de avião, e gravou vários animais em zoológico e colocou eles sobrepostos, assim, e o produtor do filme disse, isso não é um filme sobre som. Aí veio a indicação para o Oscar, ele mandou um buquê de flores dizendo, sim, é um filme sobre som. Eu acho que ela coloca de uma forma muito interessante no filme Making Waves. O diretor Ryan Coogler, por exemplo, também, do Pantera Negra, ele fala como é importante filme que remeta à África. Aí fala quem fez a trilha sonora. É um sueco, Johansson, o sobrenome dele, um cara europeu fazendo um filme sobre a trilha, sobre um filme que é de protagonismo negro. Uhum. Então, eu queria fazer uma pergunta para ti. Tu acha que é surpresa, assim, ter uma compositora tipo do Joker, que é uma compositora relativamente nova, acho que foi o primeiro longa comercial que ela fez,
E é arrebatador, né? Acho que foi o último filme que eu vi em sala de cinema que foi... A trilha me pegou, assim, profundamente. Tu acha que é novidade isso ou o mercado ele tende a ser machista também? Essa é aquela pergunta capiciosa, né? Assim, não é eu acho que não é nenhuma surpresa o fato do trabalho dela ter se destacado, porque de fato é um trabalho absolutamente sensacional, né? Inclusive eu estava conversando com um colega que ela também foi responsável pela composição da trilha sonora, olha eu, né? Mas da trilha sonora, claro, porque composição da música de uma série que ele analisou da Chernobyl, né? Então, não é nenhuma surpresa o fato do trabalho dela ter se destacado e ter tido, né, destaque no Oscar, inclusive, né, que é um dos prêmios mundialmente esperados e reconhecidos, porque de fato é um trabalho sensacional. Agora, sim, claro que mulheres sempre estiveram presentes, né, na indústria cinematográfica, na área de som também, mas é, é, é certo que ainda é um mercado, um nicho, um mundo, a indústria cinematográfica ainda é machista, sim. A gente tem que reconhecer essas questões, né? A Midi mesmo, eu tive várias conversas com ela a respeito disso. Na própria entrevista, ela cita isso também. Eu lembro que inclusive isso é legal, assim, para quem trabalha com som, vai se identificar. Num dos primeiros e-mails que eu troquei com ela, eu falei, olha, eu sou editora de diálogo do Brasil, e aí ela falou assim, no Brasil também diz que mulher só pode editar diálogo? Porque tem isso, assim, a mulher não pode trabalhar com efeito sonoro, porque não sabe como funciona o motor de um carro, como funciona... Mulher tem que trabalhar com um diálogo, assim. Assim, isso foi o quê? Faz 5 anos, né, que a gente se encontrou. Então, de fato, existe essa questão, assim, se a gente for olhar os créditos, né, é muito mais comum encontrar mulher editando diálogo do que editando hard effects, que a gente fala esses efeitos de bomba, tiro, etc e tal. Mas cada vez mais acho que a gente vai tendo espaço, né, conquistando espaço e demonstrando que não sabemos trabalhar apenas com nichos específicos, mas de fato ainda é um mercado que nos empurra para determinadas caixinhas, né? Sim, se você trabalha com isso, que isso aqui você dá conta, né? O E aí próprio, a de- gente tem vários exemplos, o enfim. próprio departamento de som já é um... Me parece, agora que eu estou terminando meu primeiro filme de ficção científica, estou editando e eu percebi assim, cara, eu coloquei tudo lá para o final, para editar o som, para trilha sonora, e eu nem botei no orçamento, para ser bem sincero, assim. Olha lá! E eu tô aprendendo assim, não, cara, meu filme é um filme que tem muito efeito sonoro. É um filme sobre linguagem e eu esqueci do som. Realmente Uhum. eu demorei mais 6 meses para editar, porque eu tive que refazer a equipe, tive que... Às vezes a gente aprende na prática, assim, né? Mas eu acho que no Brasil tem um pouco isso. Quando a gente dá aula, por exemplo, para jovens, né? A gente pensa muito assim, que câmera que a gente vai filmar? Vamos dar aula com celular? E a gente pensa por último o som, como captar o som, né? Uhum. Não sei se isso está mudando. O que tu acha, Débora, assim, que orçamento para fazer um som, tipo, arruma lá na pós, aquela parada, né? Sim, sim. Assim, se isso está mudando, né? É porque também a minha visão disso é viciada, né? Porque eu Uhum. convivo muito dentro também dessa bolha das pessoas que trabalham com som. Uhum. Então, por exemplo, eu dou aula de som, meu companheiro dá aula de som. Então eu vejo que nas instituições que eu conheço, né, as instituições que eu vejo ao meu lado, isso já mudou. Vamos ver qual câmera a gente vai usar, mas também vamos ver qual gravador e qual microfone, vamos estudar o roteiro para entender, né? Então, dentro das instituições. Agora, no mercado, de fato, eu entendo que a gente ainda precisa é, não sei nem qual a palavra mais correta de se usar aqui, mas assim, disseminar ou discutir sobre esses conceitos de som, né? Disseminar esse conhecimento sobre a criação da trilha sonora, porque acontece muito isso que você falou ainda, né? Assim, não tem orçamento para o som. Putz, esqueci do orçamento do som. E aí, assim, como disse o filme, todo mundo fala lá no filme, né? Deixa super claro.
Então, o audiovisual, o som é 50% do seu filme, 50% do seu filme. E assim, em nenhum local, nem na pré-produção, no planejamento, nem na produção, nem na pós-produção, o som tem 50% do orçamento. Então, não estou nem falando nisso, sabe? Mas de ter uma reflexão de que é 50% do conceito estético. E daí, delegar, né, as devidas importâncias para o som em todas essas etapas, porque, de fato, faz diferença, né? E parece também que um tema recente para a indústria também, tanto que o filme que ganhou o Oscar de melhor edição de som, o Sound of Metal, ele trouxe um trabalho que me parece, eu participo de muito grupo assim em Facebook de filmes de cinéfilo, e muita gente se surpreendeu ao assistir um filme que trabalha com som, como dizer, um som subjetivo, um som que trabalha Aham. com... E isso é muito comum no cinema experimental, no cinema de curta-metragem. Então, para um público grande, né, parece uma grande novidade, assim, nossa, abaixou o som, agora eu entendi que o som é do personagem. Eu queria trazer esse filme como uma discussão, que é a nossa próxima sessão. A gente vai conversar com a Anaí Guedes, que escreveu um texto lindíssimo, dias antes do Oscar, sobre o que ela sentiu ao assistir o filme Sound of Metal. Primeiro que ela partiu da tradução Som do Silêncio. Ela fala que, para ela, sendo surda de nascença, com implante coclear, não existe silêncio. Existe, mesmo para o surdo, essa concepção de silêncio é para quem é não surdo. E como se surdo não ouvisse nada, não sentisse, né, a vibração mecânica. Então, eu soube que tu tem um trabalho feito sobre o som Sound of Metal, não consigo falar som do silêncio. É difícil, né? Então, olha, isso é bem interessante, porque eu fiz um trabalho com outros dois pesquisadores, sim, sobre o Sound of Metal, analisando o som, então, a criação, né, quais foram as ferramentas sonoras utilizadas para criar essa trilha sonora, né, que o sound design utilizou para criar essa trilha sonora, para provocar a imersão do espectador nesse filme. E justamente analisando o ponto de escuta subjetivo, porque de fato você tem razão. Existem, inclusive, como sempre, né, existem muitas mais pesquisas com relação à imagem. Então, o conceito de ponto de vista, objetivo e subjetivo, já é bastante difundido. Agora, o conceito de ponto de escuta, subjetivo e objetivo, é ainda pouco pesquisado. Então, a gente fez uma pesquisa sobre esse filme também, ainda antes de ganhar o Oscar. A gente vai apresentar daqui a 2 semanas num evento de comunicação na Compós, e deve sair artigo, e logo depois a gente está ampliando esse trabalho para publicar um e-book falando de análises, né, de modo geral, mas vai entrar a análise desse filme. E olha uma coisa legal que você comentou, né? Claro, nem vamos entrar no quesito da tradução, mas analisando o roteiro, lendo o roteiro, a gente percebeu que, claro que isso fica claro apenas vendo o filme, né? Não precisaria ir até o roteiro, porque você percebe que a audição desse som, né, pelo implante coclear, é uma audição metalizada, é daí que vem, né, o metal, é aí que vem. E no roteiro tem muitas indicações de metal, de digital. Então a criação sonora já estava planejada ou já estava indicada, né, que ela deveria ir por esse caminho desde lá do planejamento, desde lá do roteiro. E isso é pensar o som do início, né? Não é deixar para resolver o som na pós-produção. Então, esse filme é tão interessante sonoramente falando justamente por isso. Porque a narrativa dele fala sobre som, né? E porque essa preparação, vamos dizer assim, esse planejamento da trilha sonora começou lá no início. Muito legal, quero acompanhar então esse e-book e te convidar para assistir a conversa com a Anaí. Ela disse Super. que tem um texto antes do Oscar e um após, até pela repercussão do texto dela, que foi compartilhado assim muito. Ela fala sobre a primeira experiência que ela tem quando escutou um som, que ela tirou o implante e foi para o mar. Ela fala que, para ela, o som é como o mar. Então, ela tem uma... Enfim,
Eu acho que o cinema tem essas imagens, né? Essas imagens relacionadas à emoção. O filme da Mid fala muito isso, né? Até essa ligação que existe assim desde pequeno, né? Uma ligação quase infantil que existe ao mundo imaginário do cinema. Uhum. Débora, quero agradecer demais a sua presença, a sua participação. Eu já estou assim transbordando aqui assim de ideias para a gente dar continuidade ao Som em Fúria, para a gente ter oficinas práticas e teóricas e masterclass. Quero te convidar para participar e gostaria de te fazer uma pergunta. Qual foi o último filme que tu assistiu que tu lembrou assim que te marcou o som? Ai, 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 agora, claro que eu vou dizer que é esse, mas é porque de fato foi esse mesmo, assim, porque quando eu assisti em casa, né, foi no início desse ano, assisti em casa no meu computador e por indicação desse colega, né, o Rodrigo Carreiro da UFPE, ele já tinha assistido e falou, olha, gente, assistam esse filme. Choquei, emocionei, assim, senti, né, o som é tão bem construído que faz com que você entre no filme, você sente aquilo, você sente a aflição do protagonista, né? Do ponto de vista sonoro, certamente o último foi esse, não tenho dúvida. Legal. Então, espero que é um filme para assistir no cinema. Eu queria ouvir em 5.1, assim, forte, né? Então, olha que doideira. Há uma semana, uma das associações, né, de cinema de Los Angeles, não sei se é do estado, acho que é de Los Angeles, colocou uma entrevista, a gente pode até colocar o link aqui, tá disponível no site deles, com o mixador do filme. E ele, o Carlos, e ele falou que ele deu o spoiler, que tá para lançar no cinema agora no meio do ano. Devido à repercussão, vai voltar ao cinema a partir de agosto. Não sei se chega no Brasil, né? Espero que chegue. Mas enfim, tem aí a informação. Massa. Obrigado por compartilhar. Bom, eu que Débora, agradeço. Agradeço muito o convite e, bom, espero que tenha contribuído de alguma forma e muito obrigada. Foi um prazer. muito. Eu gostaria muito de saber também da tua experiência também nos filmes que você trabalhou, né? Gostaria de saber também questões técnicas, mas a gente pode organizar uma oficina, né? Com calma, bem ampliada, de repente ano que vem até presencialmente. Muito Opa, obrigado, Débora. Valeu muito obrigada. pela participação. Até logo. Obrigada, até mais. Valeu. Opa, deixa eu encerrar aqui.